Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a canção Tanto Amor. Foi muito interessante o processo de construção dessa música, porque ela nasceu em uma reunião de oração. Uma vez por semana, lá na nossa igreja, onde nós nos reunimos, aqui em Belo Horizonte, a gente se encontra para poder orar. É muito interessante porque em reuniões como essa, a gente tem tanto objetivos individuais como coletivos, E nós colocamos todas essas questões diante do nosso Senhor. Por isso que nós nos encontramos para orar. E em um desses momentos, essa canção veio no meu coração. Veio só a melodia, né? Sim, só a melodia. Eu ainda não sabia qual a letra e qual o tema que eu colocaria nela. Eu comecei a pensar nessa música e gravei imediatamente para não esquecer essa melodia. E comecei a orar e perguntei ao Senhor: qual tema o Senhor deseja que eu coloque nessa canção? Por que eu recebi essa canção justo em uma reunião de oração? O que o Senhor deseja falar ao meu coração e de quem ouvia essa canção, através dessa melodia? E veio no meu coração o texto de Isaías 53. E eu achei muito interessante essa direção do Senhor, porque Isaías 53 é um texto que fala sobre dores. Quando ele veio na forma de homem, ele sofreu todas as dores, A palavra fala que ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. E isso veio assim como um aspecto chave nessa canção, porque em uma reunião de oração, pode ter vários tipos de situações que nos trazem angústia, que nos trazem dores. E não é só dor física. Quando a gente fala de dor, a gente está falando de dor de alma, a gente está falando de vários tipos de dores. Quando a gente está passando por alguma situação e você encontra com outra pessoa que já viveu a mesma situação e você escuta dessa pessoa: eu sei o que você está passando. Isso é muito confortante. Eu não sei se você já teve essa experiência. Quando a gente coloca qualquer situação para o Senhor, não tem nenhuma que para Ele seja novidade. Porque o Senhor é um homem de dores, Ele sabe o que é padecer. Então não tem nenhum motivo que a gente pode chegar diante do Senhor e o Senhor vai falar assim: nossa, você me desculpa, mas eu não sei o que é isso. Não importa o pedido que a gente está colocando ali, não importa a situação, por mais desafiadora e dolorosa que pareça ser, a gente saber que a gente está colocando diante daquele que sabe o que é padecer, que é um homem de dores, que foi considerado um homem de dores, não vai ter nenhuma novidade para ele, não vai ter nada que a gente possa chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim: eu não sabia o que era isso, eu não sabia sobre esse assunto, Não existe isso diante do Senhor Jesus. E isso veio como um alento, isso veio como um conforto, no meu coração. E creio que isso é para a igreja como um todo, porque todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por situações desafiadoras, e a gente poder chegar diante do Senhor e colocar todas essas situações diante daquele que sabe o que é padecer, é muito precioso. Tomou sobre si os nossos pecados, o preço foi pago, então fomos sarados. És o Cordeiro que nos trouxe a paz, seu sangue derramou e vida nos traz. Mais do que isso, o texto de Isaías 53, não só focando na questão das dores, não só na questão das circunstâncias que a gente pode sofrer, no dia a dia, nessa terra, nesse tempo que a gente está vivendo, ele traz para a gente sobre a cruz. Ele traz para a gente sobre o tema mais importante da nossa história como cristãos, que o Senhor foi à cruz pelos nossos pecados. Tanto o amor visto naquela cruz, Graças te damos, Senhor Jesus. És o Senhor, és o nosso amado Deus. O Senhor também trouxe para nós, através dessa música, a lembrança da cruz. Sim, com certeza. Esse texto de Isaías 53, ele é muito rico. Tem já muitas canções escritas, sobre esse texto, e acho que tem que ter muito mais ainda, Sim, Essa é uma delas, verdade. porque o bonito desse texto é que ali em Isaías 53 é relatado que nós fomos sarados, E a Carla mencionou a questão das reuniões de oração, dos pedidos, das dificuldades que a gente passa. Mas se a gente for olhar também de uma maneira geral, essa questão da cruz que a Carla falou, é muito maravilhoso, porque o texto, quando ele fala que nós fomos sarados, não é porque a gente vai pegar uma gripe, aí a gente vai orar e Deus vai curar a gente, da gripe. Não, é muito mais que isso. Pensa na sua pior dor, pensa na pior
dificuldade, pensa numa situação assim horrível. Tem algo que é muito pior, que era o fato de que a gente estava condenado à morte eterna por causa dos nossos pecados. E o nosso Senhor Jesus foi lá, tomou o nosso lugar, morreu pelos nossos pecados e por causa disso nós fomos sarados eternamente. Mas por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz, ele foi até um lugar que era nosso, tomou ele e nos tirou dessa situação para uma situação eterna, de uma maneira que o que a gente passa aqui na Terra não é nada comparado com o que o Senhor Jesus já fez por nós e também ainda tem preparado para nós, para a eternidade. A eternidade é só o começo de algo maravilhoso, que nos faz pensar que tudo que passamos aqui na Terra não é nada comparado ao que vamos ter para sempre com o nosso Senhor Jesus. E a música ainda traz, né, essa lembrança de que o Senhor, de que a morte não foi o fim para o nosso Senhor, né? Ela traz essa lembrança de que ele ressuscitou, a morte venceu, né? E nós somos muito gratos ao nosso Senhor por ter vencido a morte naquela cruz por nós. O preço foi pago, né? Nós fomos sarados, né? Como Samuel lembrou. Então, ao compartilhar, né, essa história, ao compartilhar o contexto dessa canção, a gente vê como que o Espírito Santo também é claro em nos mostrar aquilo que é mais importante para nós. O que mais importa para nós, né? Como o título do álbum já fala, até que nada mais importe. Não que a gente não vá sofrer com as circunstâncias, mas a gente precisa aprender a olhar para o Senhor. A gente precisa olhar além dessas questões, né? Além dessas circunstâncias realmente. E a gente espera que essa canção também possa edificar a sua vida, que você possa se aproximar mais de Jesus também através dessa canção, ao ouvir essa canção, né, Samuel? Isso mesmo. E se você quiser ouvi-la, né, pode entrar lá no Spotify, YouTube, todas as outras plataformas digitais, buscar por Carla Borsali. Borsali escreve com 2 L's. Tanto amor que você vai encontrar ela. Que o Senhor te abençoe enquanto você ouve ela.